Amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, nessa 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o time do Botafogo aí, meus amigos, com um brilho de estreante, atacante Cris Ramos entrou no segundo tempo e comandou a virada da equipe do Botafogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. E a equipe do time do Botafogo tirou aí um jejum aí de 29 anos sem vencer o Juventude. A última vez foi em 96 no Campeonato Brasileiro, pelo placar de 5-3, né? Os gols da equipe do time do Botafogo foram do Bentinho duas vezes, o Bruno Carvalho, o Túlio Maravilha e o Djair marcaram os gols para a equipe, da equipe do time Alvinegra, né? E para a equipe gaúcha, Lauro, o Jean Carlos e Fernando Reck fazendo os gols, né? Inclusive da equipe do time da casa. Então, meus amigos, o time do técnico David Ancelotti virou o jogo, né? E aí o time do técnico David Ancelotti virou o jogo, né? Para cima do Juventude, né? 3-1, batalha de cabeça, abriu o marcador, depois o Alex Telles fez de pênalti. E na segunda etapa brilhou a estrela do estreante, né? O espanhol, o atacante, né? O jogador Cris Ramos, ex-Cádiz da Espanha. O espanhol fez dois gols nos minutos finais de partida, garantindo uma importante vitória do Botafogo diante do Juventude, quebrando, né, uma escrita dos times do Rio de Janeiro desde 2005, né? Se não vai a memória, desde 2005, que os clubes do Rio não venciam a equipe do time do Juventude, inclusive, e a equipe do time do Botafogo está na quinta colocação, 32 pontos, a equipe do Juventude, 18º, 18 pontos, certo? Então, a equipe do time do Botafogo conseguiu uma importante vitória para a alegria do seu torcedor, que agora vai encarar contra o Vasco nesta disputa de quartas finais da Copa do Brasil, certo? E a equipe do time do Juventude só volta a jogar aí pelo Campeonato Brasileiro aí no próximo final de semana contra a equipe do time do Ceará às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E o Botafogo volta também a campo no próximo final de semana, né? No próximo sábado, 6h30, no Newton Santos contra o Bragantino. E nós vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha para as redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, em terças e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube com vocês, aqui no Conversas Torcedor, no Conversas Torcedor Notícias, e às 11 da manhã do sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também acompanhando pelas plataformas digitais, através do YouTube, com transmissão ao vivo, também pela rádio nsc.com, pela Rádio Net, falando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, da seleção brasileira, que teremos aí a data FIFA, 2 jogos da seleção brasileira contra o Chile e contra a Bolívia, e também do esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você, ouvinte e assistente do nosso trabalho, tá certo? Muito obrigado pela companhia e pelo carinho de sempre. Vamos falar aqui, meus amigos, e nós falamos aqui sobre esse tabu quebrado, inclusive, né? Do que é, tivemos aí a equipe do Juventude defendia uma invencibilidade de 31 jogos sem perder para os times do Rio de Janeiro, né? E esse tabu foi quebrado, né, desde 2005, que o time do Juventude não perdia para os times do Rio, né, há 20 anos. E a primeira chance real de gol para a equipe do time botafoguense foi aos 28 da primeira etapa, inclusive de uma boa jogada do Jefinho e de um cruzamento para o Arthur Cabral, né, que cabeçou com força e obrigando aí o Jandrei a fazer grande defesa. Mas no lance seguinte, quem chegou ao gol, né? Quem chegou ao gol foi a equipe do Juventude, né? Certo? Foi a equipe do Juventude. Mas no lance seguinte, quem chegou ao gol foi a equipe do Juventude. O Nenê cruzou na área e batalha de cabeça abriu o marcador para a equipe de Caxias do Sul. Veio poucos minutos depois, melhor dizendo, para a equipe do time do Botafogo, né? E o Arthur Cabral recebeu uma carga do zagueiro Wilker Angel, né, nas costas, caiu dentro da área e o Flávio Rodrigues de Souza não marcou nada em campo.
mas depois de uma análise do VAR, aí marcou o pênalti, que viu o pisão no pé do atacante. O Alex Telles cobrou bem no canto direito de Andrei, empatando o jogo, certo? Já na segunda etapa, o Juventude começou com mais presença no ataque, começou com mais presença no ataque no segundo tempo. A postura, mesmo sem levar muito perigo ao gol do goleiro Neto, fez o David Ancelotti promover 3 mudanças já aos 10 minutos de partida, com as entradas do Danilo, com o Matheus Martins e o Marçal, né, no lugar do Alex Telles, né, o Danilo no lugar do Newton e o Matheus Martins no lugar do Jefinho, certo? E também com a entrada do Cris Ramos aos 22 minutos, porém que decidiu a parada, né? Decidiu a parada no segundo tempo. Aos 39, o espanhol recebeu um passe, né? Recebeu um passe curto do Cabral na entrada da área e ajeitou e mandou para o fundo das redes, né? E o estreante marcou mais um, né? Marcaria mais um, inclusive aos 46 minutos na segunda etapa de jogo, né? Após receber de Santiago Rodrigues, né? Uma grande jogada de contra-ataque, né? E tocar na saída do goleiro Jandrei para fazer o gol e garantir a vitória sobre a equipe do time do Juventude, né? E com o placar ainda com o placar empatado, o Juventude fizeram uma blitz, né? E quase marcaram o segundo, né? 2 minutos, né? 26 e aos 27, né? 26 aos 27. Em um chute do Gabriel Veron dentro da área que o Neto defendeu, em uma finalização também do Rafael Bilu, né? O Rafael Bilu que acertou no travessão, certo? E nos minutos finais de partida, a equipe do Juventude ainda teve um pênalti marcado ao seu favor, após o toque do braço do jogador Davi Ricardo, melhor dizendo, dentro da área, mas o lance foi anulado por impedimento do Matheus Babi no lance. Então a equipe do Botafogo conseguiu um resultado importante para as pretensões do Botafogo nesse campeonato e agora vai jogar na Copa do Brasil aí agora contra o Vasco de uma maneira importante, né, de um clássico diferente, né, um clássico, melhor dizendo aí, de um jogo diferente, de um clássico importante, para ser mais exato. Então, Vasco, Botafogo, 9h30 da noite, horário de Brasília, esse jogo em São Januário, pelo jogo de ida das quartas finais da Copa do Brasil, e o Botafogo enfrentará aí a equipe do time do Bragantino só no sábado, às 18h30 do Campeonato Brasileiro, na próxima rodada, número 22, e o Juventude visita o Ceará fora de casa às 4 horas da tarde no Castelão, no sábado, também no sábado às 4 horas da tarde no Castelão. Uma vitória importante para os alvinegros tentarem chegar aí, tentar lutar sonhando ainda pelo título de campeão brasileiro desse ano. Certo, pessoal? A todos vocês, muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Gente, amigo, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando aí o futebol carioca, acompanhando a seleção brasileira, que teremos aí 2 jogos da seleção brasileira, da data FIFA, dos 2 últimos jogos das eliminatórias, contra Chile e Bolívia, e no esporte em geral, acompanhando pelo YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site radionSC.com, pela Radionet e também pela Dial 98.7 FM para você conferir, ouvinte e assistente do nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre, pelo carinho, aquele abraço e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.